e através do nosso exemplo poderemos ajudar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo a ganhar muita pessoa boa para o reino do céu, porque realmente entre nós é aplicado o juízo divino pelo outro Consolador e pelo grande profeta de Deus, e eles convencem os fiéis a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Tenhamos, irmãos, esta fé e este amor em nossos corações para sermos sempre bem-aventurados. E eu me lembro também de um testemunho muito lindo de uma das nossas irmãs, que ela sofria muito no início desta igreja. E ela então procurava sempre a Santa Vó Rosa para pedir seus conselhos. E trata-se, irmãos, de um exemplo muito dignificante, o que a nossa irmã fez. No início desta igreja, ela logo ouviu a hora milagrosa, se converteu, mas o esposo não aceitava e não queria que ela fosse apostólica. Então, ela procurava frequentar as nossas reuniões na quinta-feira à tarde, na sede que naquela ocasião havia uma reunião às 2h, e quem pregava era o irmão Bispo Eurico, justamente para essas pessoas que não podiam vir nas reuniões de sábado e domingo à noite por enfrentarem luta com familiares. E esta irmã então vinha na quinta-feira à tarde na reunião e sempre procurava a Santa Vó Rosa pedindo seus conselhos. E ela dizia: vó, eu não posso vir sábado e domingo à noite, porque se eu venho, quando eu volto para casa, o meu marido bebe bebida alcoólica e tranca a casa e depois não abre a porta para mim entrar. E se ele percebe que eu ouço a hora milagrosa, ele chega até a quebrar o rádio e joga até a água e o óleo ungido fora e queima até minha saia por ser cumprida de acordo com a disciplina da igreja. Então ela chorava com a Santa Vó Rosa. E a Santa Vó Rosa então dizia para ela: minha filha, ele é teu marido. Carrega a cruz com classe. Ele não é doente? E ela dizia: é verdade, vó, ele sofre muita asma e bronquite. E o pior, que ele fuma muito e ainda toma bebida alcoólica e às vezes sofre crises horríveis. Então a Santa Vó Rosa lhe disse: pois é, minha filha, você é de Jesus, é apostólica, e você deve tratá-lo como um anjo do céu, porque você é de Deus, você pertence ao reino dos céus. Mas ele, infelizmente, por enquanto, pertence ao reino das trevas. Então ele te trata como as trevas o orientam, mas você deve tratá-lo como Jesus te orienta. Então você deve perdoá-lo, ter paciência, ajudá-lo e não provocar a ira dele. Faça tudo de bom para ele. Você não diz que ele trabalha na sala da frente, dentro de casa? O serviço dele é ali, você deve ajudá-lo, porque você também está dentro de casa, e coopere com ele em tudo. Trate ele bem, porque você é filha de Deus, e um filho e uma filha de Deus só tem amor e bondade para espalhar. Não tem vingança, não tem represália, não tem ódio e não tem raiva de ninguém. Então você deve tratá-lo com amor de esposa. E ela sempre obedecendo a Santa Vó Rosa. E chegou que ela vinha na igreja na quinta-feira à tarde, porque à noite ele não deixava ela sair. E acontece que depois de alguns anos, a Santa Vó Rosa cumpriu sua missão na terra e foi arrebatada e coroada Consolador. E uma das primeiras ordens que ela deu através do irmão Aldo era para que cancelasse aquela reunião de quinta-feira à tarde.
porque a maioria dos que ali compareciam só queriam curas e milagres, mas não se convertiam. Então foi suspensa aquela reunião da tarde e continuou a ter reunião da sede somente às quintas-feiras à noite, sábados à noite e domingos à noite. E eu, quando ouvi essa ordem, eu lembrei logo daquela irmã. E eu pensei, e aquela irmã, como é que ela vai fazer? Que ela não pode, o marido não deixa ela vir na igreja à noite, e quebra o rádio, não deixa ela ouvir a hora milagrosa. Como será que ela vai fazer agora? Irmãos, acontece que ela continuou firme nas orientações da Santa Vó Rosa, mesmo sem vir à igreja. Continuou ajudando o marido, tratando-o bem e cumprindo a sua nobre missão de filha de Deus e de uma fiel esposa. E um dia ela orou lá na casa dela e disse: Santa Vó Rosa, como eu faço? Eu queria ao menos ouvir a hora milagrosa, ter água e óleo ungido para uso meu. Como que eu faço? Eu não posso ir mais na igreja. E aí ela recebeu uma coragem muito forte. E ela disse: eu vou pegar o meu rádio e vou levar para aquele quartinho lá no fundo da casa. E na hora do programa Hora Milagrosa, eu vou ligar o rádio, colocar água e óleo para ungir e receber a bênção de Jesus e da Santa Vó Rosa na Hora Milagrosa. Se ele quebrar o rádio, paciência, mas ao menos eu terei água e óleo ungido. E assim ela fez. Quando chegou a hora do programa, ela pegou o radinho dela, foi no quarto dos fundos, ligou o rádio e se ajoelhou e ouviu a Hora Milagrosa. E ele percebeu. Então ele foi atrás dela e ficou parado na porta olhando o que ela estava fazendo. E não disse nada. E ela então ouviu o programa, recebeu a bênção, pediu a unção para a água e para o óleo, depois ela tomou água ungida, usou óleo ungido, e ele então virou as costas e voltou para a oficina dele, lá na frente da casa. E ela então agradecia: Santa Vó, agradeço a senhora, porque se ele permitir que eu ouça o programa, para mim é uma grande bênção. E assim foi. E todos os dias ela ia ouvir o programa lá naquele quartinho, e ele ia atrás dela, muito sério, e parava na porta, ficava olhando e não falava nada. E ela já percebeu que era uma providência divina, da Santa Vó Rosa, porque ele não queimava mais a saia dela, e também ele não quebrava mais o rádio, deixava ela ouvir, e não implicava se ela usava água e óleo ungido. E ela em oração agradecia muito a Santa Vó Rosa. E foi indo, irmãos. Um dia ela estava muito atarefada, porque ela tinha que fazer todo o serviço doméstico e ajudá-lo lá na oficina dele, inclusive atender telefone, marcar os pedidos. Tudo que a Santa Vó Rosa orientou, ela continuou fazendo. E um dia ela se esqueceu do horário do programa, que ela estava muito atarefada. E para surpresa dela, ele disse para ela: você não vai ouvir a Hora Milagrosa? Está na hora. E ela então agradeceu e muito feliz foi ouvir o programa, e ele foi atrás e ficava ouvindo o programa junto com ela. E a Santa Vó Rosa foi dominando tão bem a situação. Por quê? Porque aquela irmã era fiel, ela era humilde, ela era verdadeira. E acatou os conselhos da Santa Vó Rosa e obedecia sempre o que a Santa Vó Rosa lhe orientou. Então a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, pôde ajudá-la a ir vencendo na sua luta, porque ela foi humilde e verdadeira. E chegou um dia, ele disse para ela: você não vai mais na igreja? Então ela disse: olha, eu vou ser franca, só tem reunião à noite. E quando eu voltava, você tinha bebido bebida alcoólica e trancava a casa e não abria. Por isso que eu não fui mais. E ele então ficou sério, pensou um pouco, e depois de alguns instantes ele disse para ela: pois eu vou levá-la uma vez por semana para você assistir às reuniões na tua igreja.
E realmente ele a trouxe num domingo. E parou o carro em frente à nossa igreja e ela entrou, mas ele ficou no carro. E acontece, irmãos, que logo o irmão Aldo chegou e encostou o carro na frente do carro daquele senhor. E quando aquele senhor viu o irmão Aldo, conheceu, porque há anos atrás eles trabalhavam junto num ponto de táxi. Os dois eram taxistas. E aquele senhor reconheceu o irmão Aldo e foi cumprimentá-lo. E disse, mas você que é o Aldo, diretor desta igreja, que a minha esposa fala tanto, irmão Aldo, irmão Aldo. Ele disse, sou eu. E por que você não deixa tua esposa vir nas reuniões? Vamos lá dentro, eu vou te mostrar a igreja. Se você vê que tem alguma coisa errada, que a tua esposa não pode vir, você me fala que eu conserto. Ele disse, não, Aldo, eu estou ouvindo o programa e eu estou vendo que é uma igreja diferente, que tem respeito, que tem fé, que tem doutrina, que tem disciplina, é uma igreja verdadeira. Eu só não entrei junto com a minha esposa porque eu fumo e não me acho digno de entrar no recinto da igreja. Então o irmão Aldo deu uns conselhos para ele. E ele então passou a trazer a nossa irmã em todas as reuniões. Quinta-feira à noite, sábado à noite e domingo à noite. É só que ele ficava no carro. Ele não entrava. E quando a gente perguntava o porquê, ele dizia, eu não sou digno de entrar porque eu sou viciado no cigarro. Era a resposta que ele dava. Mas de dentro do carro, ele ouvia os hinos que o coro cantava e admirava muito os nossos hinos. Ele já começou a crer na nossa doutrina. E um dia ele disse para ela, por que você não pega alguma pessoa da igreja para te ajudar no serviço doméstico? Você trabalha muito e me ajuda na minha oficina. Arruma alguém aí que eu pago o salário para a pessoa te ajudar. E justamente havia uma irmã nossa que não tinha família e trabalhava de diarista como faxineira, e a nossa irmã a contratou para morar com ela e ajudá-la nos serviços domésticos. E acontece que essa irmãzinha trabalhava como empregada doméstica e cantava o dia inteiro os nossos hinos. E aquele senhor ficou muito admirado e gostou muito. E dizia para a esposa dele, canta você também esses hinos que é muito bonito. Eu sei, irmãos, que aos poucos a Santa Vó Rosa o dominou de um modo que ele só não entrava na igreja porque não conseguia largar do cigarro. Mas ele já admirava muito a nossa fé e nunca mais combateu a esposa. Notem como uma pessoa humilde, como a Santa Vó Rosa pode ajudá-la. E acontece, irmãos, que um dia ele adoeceu muito por causa da asma, do bronquite e foi internado no hospital. E ali ele percebeu que os seus dias estavam se findando. Então ele chamou a enfermeira e disse, por favor, abra bem essa janela. A enfermeira abriu e ele pegou a carteira do cigarro e disse para ela, com essa carteira vai o meu vício. E jogou o cigarro para fora da janela. E ainda disse para a enfermeira, se eu falecer, diga à minha esposa que eu quero um pastor da igreja dela na minha presença. Ele queria pedir o ofício fúnebre, mas ele não conhecia a nossa doutrina e não sabia os detalhes, mas estava crendo. E justamente ele faleceu. Então nossa irmã foi chamada no hospital e era justamente numa quinta-feira. E a enfermeira então deu o recado para ela e disse, olha, eu não entendi muito o que ele me falou, mas ele mandou dizer para a senhora que com aquela carteira e o vício dele, ele jogou o cigarro fora. E depois pediu que se ele falecesse, a senhora enviasse um pastor da sua igreja na presença dele. E a nossa irmã ficou muito admirada, e como era quinta-feira, ela veio na reunião. E quando foi cumprimentar o irmão Aldo disse para ela,
e o Luiz, que era o marido dela. Então ela contou que ele havia falecido e que no outro dia ele seria enterrado. Sabe o que o irmão Aldo disse para ela? Minha filha, você cumpriu a missão de um anjo, porque você aceitou os conselhos da Santa Vó Rosa e obedeceu tudo o que ela lhe ensinou e foi muito humilde. E durante anos tratou muito bem do seu esposo, cooperou com ele, foi uma esposa fiel, o ajudou muito. E no último instante ele se converteu. No momento em que ele jogou o cigarro pela janela, ele se desprendeu dos vícios e se entregou nas mãos da Santa Vó Rosa e nas minhas mãos. E nós o salvamos. E ele vai entrar definitivamente no céu. E amanhã eu vou mandar um pastor fazer o ofício fúnebre dele, porque ele merece esta última homenagem, porque assim que o corpo for enterrado, ele subirá rodeado de anjos para entrar na glória de Deus e viver eternamente como um novo santo no reino dos céus. Então vejam, irmãos, eu quis contar esse testemunho para que tantos irmãos como as irmãs observem que é muito bom ser fiel. Mesmo que a família não concorde, mesmo que os familiares não entendam a nossa doutrina, mesmo que queiram prejudicá-los, tenham humildade, tenham bom ânimo, perdoem e tenham uma fé muito firme e saberão, irmãos, se desvencilhar das armadilhas e nada poderá tirá-los das mãos de Jesus. Conforme ele disse, eu tenho muitas ovelhas e eu as conheço e elas me conhecem. E quando ouvirem a minha voz, virão para mim e não haverá forças do mal que as arrebate das minhas mãos. Então, no dia da tribulação, no dia da luta, tenham ânimo, ânimo forte, não um entusiasmo passageiro, mas tenham ânimo de fé, que alimente a verdadeira fé em seus corações e sejam sempre humildes, amorosos, perdoadores e fiéis, e não só alcançarão a grande misericórdia divina de terem uma salvação eterna, como também poderão conquistar outros corações humildes para receberem a mesma bênção, a mesma graça e a mesma salvação neste santo caminho desta igreja que nasceu dos céus. Que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo vos abençoe. Amém. Irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana estejam conosco neste mesmo horário para meditarmos juntos sobre a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Que a Santa Vó Rosa, o Consolador, o profeta Santo Irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria os abençoem em nome do nosso Deus. Amém.